Continuamos no século XVIII, agora com a azulejaria de estilo rococó, sobretudo de influência francesa a nível da decoração, dos elementos decorativos. Continuamos com a presença das molduras muito preenchidas, muito decoradas, sobretudo com as volutas e com os poncheados. Outra característica das molduras, elas continuam a ser também muitas vezes recortadas, mas outra característica é serem assimétricas. Também é uma característica própria desta época. Ao avançarmos no século XVIII, nós vemos que são de novo recuperadas as cores tradicionais da azulejaria. Deixa de estar na moda pintar só azul e branco e é recuperado o amarelo, o verde e o manganês, também por exemplo o castanho tradicionais. Nesta época instalam-se, assiste-se à abertura de muitas fábricas de cerâmica, fábricas de faiança, sobretudo em Lisboa, em Coimbra e no Porto, tendo sido a fábrica que ficou mais conhecida, a Real Fábrica do Rato, não é? Que tem uma grande produção de cerâmica, mas também de azulejos. Os azulejos nesta época são utilizados sobretudo nos chamados silhares. Os silhares são os painéis que são colocados desde o chão até meio da parede, a contornar corredores, a contornar salas, são sobretudo utilizados com essa função. Temos estes dois exemplares curiosos que imitam os trabalhos de ferro forjado, não é? Parecem quase que umas varandas feitas em azulejos. Outra das peças muito característica. Esse fundo amarelo parece com cargas, que é assim um bocado, não tem uma estrutura, o amarelo. Tem uma estrutura, não tem? Exatamente. Aqui vemos o começar ainda muito terno de inserir novamente a cor, de deixar de ser só o chapão azul e branco, não é? E aqui ainda de uma forma muito terna começam então a aparecer as cores. Aqui o amarelo, mas depois vimos então, começa então o verde e também o manganês. Mas vemos que é um processo terno, não é? É feito. Exatamente. Mantém-se sempre. Verde, sim. Não sei. No caso, só quando é só utiliza só o azul branco, nessa altura depois. Exato, mas depois vai recuperar nova direção. Como eu dizia, outro dos painéis característicos desta época são as chamadas figuras de convite. São figuras feitas em azulejo, em tamanho natural, sobretudo com imagens de militares, de guardas, de damas, de criados, que eram utilizados na entrada das casas ou às vezes na entrada dos jardins e que serviam para dar as boas-vindas a quem chegava. Às vezes algumas figuras até se encontram a apontar como que indicar o caminho e que foram muito utilizadas no século XVIII. É mais conhecido a partir do século XVIII quando começa a ter uma qualidade superior. Há por vezes até aquele tipo de dizer que azulejo vem de azul, não é nada, não tem nada a ver. Nós depois mais característico, exatamente. Estes azulejos que temos estado a ver, do estilo barroco e do estilo rococó, são azulejos sobretudo figurativos. Nós deixámos de ver as padronagens que tínhamos visto no andar por baixo, utilizado em grande escala. Só depois do terremoto de 1755, com a reconstrução da cidade de Lisboa, vai ser preciso reconstruir de uma forma mais rápida e mais económica, vão ser de novo utilizadas as padronagens. Neste caso ficaram conhecidas como as padronagens pombalinas, não é? E que ainda hoje podem ser vistas em muitos dos edifícios de Lisboa. Avançando no século XVIII, no inícios do século XIX, nós temos um novo estilo na azulejaria, que é o chamado estilo neoclássico de influência francesa. É um estilo mais leve,
por oposição a estes últimos painéis que temos estado a ver, muito preenchidos, não é? Um estilo mais leve, já deixa ver o fundo branco, que até aqui não se via, utiliza sobretudo as grinaldas de flores, os cestos, as laçarias, e temos este conjunto bastante curioso que nos contam uma história. Nós sabemos, através desta cartela que acompanha aquela imagem, vamos seguindo a história aqui do António Joaquim Carneiro, um rapaz pobre que vivia no campo a tomar conta dos rebanhos dos irmãos mais novos. Aqui é-nos dito que está a tomar conta dos bois do avô, mas ele parece não estar com um ar muito satisfeito. O nosso António resolveu mudar de vida, resolveu vir para a cidade, para Lisboa, aprender uma profissão. Ele tinha um tio que era chapeleiro e aqui vemos precisamente ele vem aprender o ofício de chapeleiro, cá está, seguindo as indicações do tio a aprender a fazer chapéus. Nosso António deve ter aprendido também a fazer chapéus, que montou a sua própria loja, manda vir a mãe e os irmãos para o ajudar nos negócios. Aqui é-nos dito que casou com uma senhora viúva que já tinha 5 filhos, é um dado curioso, possivelmente uma senhora da alta burguesia, que também possibilitava uma ascensão social. Vemos que já tem aqui outra loja naqueles edifícios da Baixa, Pombalina. Aqui já o vemos a conduzir o seu próprio cavalo, e o António Joaquim Carneiro vai mandar construir uma quinta nos arredores de Lisboa, que ficava na Póvoa de Santo Adrião. Uma quinta e uma fábrica de chapéus, não é? Porque ele continua sempre com os seus negócios. E é o próprio António Joaquim que encomenda este conjunto de azulejos na Real Fábrica do Rato, em 1800, para colocar na sua quinta, para poder mostrar às gerações vindouras a história da sua vida, não é? E a ascensão da burguesia desta São todos, o dito dizia-se, não? O dito é o nome dele, em vez de repetir, é o dito, em vez de estar sempre a repetir, era utilizado este dito, exatamente. É curioso ter uma... Depois do andar de cima. Ele teve em tempos exposto aqui no claustro, mas agora foi retirado, estamos na sala mais em cima do que aqui continuamos com a azulejaria neoclássica, sobretudo com os ciares, mas aqui queria chamar a atenção para os registros, que nós temos aqui vários exemplares. Este tipo de painéis foi muito utilizado, sobretudo a partir do grande terremoto de 1755. A partir dessa data, tornou-se hábito colocar na entrada das casas, na entrada dos edifícios, este tipo de registros, como que a pedir proteção divina, exatamente, para que não... São Marçal. É o São Marçal, que é o protetor dos incêndios, que aparece aqui, é também o São Francisco de Borja, que é precisamente o protetor dos terremotos, e depois também muitos com a figura de Santo António e São Pedro, não é? Também muito ligados à cidade de Lisboa, a par de Nossa Senhora nas diversas invocações. Ainda hoje nos bairros mais antigos de Lisboa podemos encontrar este tipo de painéis.